Olá, nós vamos iniciar agora a aula sobre dicas de tudo o que eu fazia para melhorar o meu dia a dia com o Gustavo, principalmente quando ele era recém-nascido e eu ainda não tinha muita segurança. O que eu fiz que me ajudou muito nesse período? A primeira coisa é, quando a mamada era tranquila, eu não colocava ele para rotar. Nos primeiros meses eu colocava assim, no primeiro, segundo, até o terceiro mês, que geralmente são mais novinhos, eu colocava ele para rotar porque eu percebia que se eu deitasse ele logo em seguida, ele gofava muito. Mas aí quando ele fez 4 meses, a partir do 4º mês, eu já não colocava ele para rotar. Quando a mamada era tranquila, por exemplo, eu colocava ele no peito e ele mamava bem tranquilamente, só tirava o peito quando ele não queria mais, aí eu levantava ele. Quando eu levantava, automaticamente, se tivesse entrada algum ar, ele arrotava, porque o arroto nada mais é do que a entrada de ar. Quando esse ar entra e você está com o bebê deitado, se você levanta, quando você levantar ele, se tiver ar, ele vai arrotar. Não adianta você ficar lá chacoalhando o bebê 10, 15, 20, 30 minutos esperando o bebê arrotar. Se não entrou ar, ele não vai arrotar. Você vai perder tempo de dormir, o bebê vai estar dormindo, você vai dormir bem depois dele e aí logo em seguida ele já vai acordar porque ele vai querer mamar de novo se ele for recém-nascido e você está perdendo tempo. Então, preste atenção, o bebê está mamando, a mamada foi tranquila, quando você levantar ele, espera um pouquinho se ele for recém-nascido, tiver aí entre de 1 a 3 meses, espera um pouquinho, coisa de 5, 10 minutos no máximo, espera um pouquinho e já coloca ele no bercinho. Porque assim você vai conseguir dormir um pouco mais. E se tiver 4, 5, 6 meses, não precisa mais arrotar, gente. Quando você levantar o bebê, se ele não arrotar, é porque não entrou ar nenhum. A mamada foi super tranquila, então tá tudo ok. Não perde tempo ficando com o bebê chacoalhando lá, querendo que ele arrote. Se ele tiver refluxo, aí é diferente, você realmente vai precisar ficar com ele elevado. E aí você analisa a mamada, se a mamada foi muito agitada, porque às vezes eles ficam, bota a boca, tira, chora, aí bota de novo, mama, chora, tira, eles ficam mais agitados. Se está acontecendo isso, possa ser sim que você tenha que colocar ele para rotar. Às vezes o bebê está mamando e começa a agitar as perninhas, mexer muito os braços, tire ele do seio, coloque ele sentadinho, dê uns tapinhas nas costas. Muitas vezes ele arrota nesse momento. E aí, se ele ainda quiser mamar, você coloca ele de volta. Porque às vezes eles estão mamando e não conseguem tirar, não tem essa noção de sair do peito, não sabe dizer também, né? Então, você tem que observar. Se ele tá mamando numa mamada muito agitada, deixa ele em pezinho, bate nas costinhas dele um pouquinho de leve, aí ele vai arrotar. E aí você bota de volta. Quando eu finalizar, segura ele um pouquinho e pronto. Mas se a mamada foi super tranquila, ele mamou no peito sem tirar a boca em nenhum momento, provavelmente não entrou ar, então você já pode colocar ele para dormir. Uma dica para quem tem bebê com refluxo. Eu usava uma almofada triângulo. Nos 3 primeiros meses de Gustavo, quando eu tinha que segurar ele um pouquinho mais para arrotar, eu pegava a almofada triângulo, colocava os travesseiros e colocava ele no meu ombro, porque eu ficava bem mais apoiada, mais deitada assim, em pé. Só que ficava confortável, né? E aí eu poderia dormir, eu colocava ele bem apoiado e deitava bem no meio da cama, empurrava o marido lá para o canto da cama e eu ficava bem no meio, para não acontecer de baixar o braço e ele cair, né? Pode colocar um apoio debaixo do seu braço. E eu me escorava e ali eu conseguia dormir. Então eu dormi muito tempo com o Gustavo assim, porque tinha noite que ele estava mais aperreado, não queria ficar no berço, então eu dormi, para não dormir na cama, como ele era recém-nascido, e eu tinha receio de acabar machucando, eu ficava nessa almofada triângulo encostado. Então, me ajudou muito essa almofada. Então, eu deixo a dica aí pra você. Se você não tem uma poltrona na amamentação que é muito confortável, que existem as poltronas que são muito confortáveis, né, que fica reclinada, tem apoio pro pé, aí você pode botar o seu bebê e tirar seu cochilo ali de boa. Mas para quem não tem, você pode ter essa almofada triângulo e se encostar na cama, que ela também ajuda bastante. Outra coisa que as pessoas fazem muito é acordar o bebê de madrugada para trocar fralda. Gente, não faça isso. Quando o bebê é recém-nascido, até uns 3 meses, geralmente eles fazem cocô. Aí é necessário você trocar. Mas aprenda a trocar a fralda com a luz apagada. Quando eu adquiri experiência com o Gustavo, eu não acendia mais a luz do quarto, deixava só do banheiro e a luz apagada, porque isso fazia com que ele não despertasse. Ele ficava sonolento, eu trocava ele e ali ele já dormia de novo. Então, muitas pessoas pegam o bebê, acende a luz do quarto, aí o bebê tá lá, desperta.
vai dar muito mais trabalho para você ninar esse bebê para que ele volte a dormir. Então, quando você tiver com mais experiência, troca a fralda no escuro mesmo. Deixa só a luz do banheiro acesa e vai trocando a fralda dele. A partir de 3 meses, quando ele tiver com 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele já está dormindo praticamente a noite inteira, acordando apenas para mamar ali, mas já dormindo sem fazer cocô à noite. Então, se o seu bebê não faz cocô à noite, não tem necessidade de você estar trocando a fralda. Compre uma fralda boa, uma fralda que sustenta a noite inteira, que geralmente é Pampers, Mami Pouco. Dependendo do bebê, até a Huggies também segura. Então, compre uma fralda boa para passar a noite. Você usa essa fralda somente durante as noites e aí ele vai passar a noite toda com essa fralda. Se ele acordar é só para mamar, você mama, ele nina e ele vai voltar para o berço. Quanto mais maior ele fica, mais fácil de despertar, de ter despertares noturno melhor. Então, você tem que reduzir ao máximo. O ambiente tem que estar totalmente escuro, né? Deixa, se você não consegue dormir no total escuro, deixa uma luz, meia luz, a luz do banheiro, enfim. O ideal é que consiga que durma num ambiente totalmente escuro, porque isso ajuda no sono. Mas eu, por exemplo, eu sempre deixo a luz do banheiro acesa. Então, se for trocar o bebê, aí você não acende a luz do quarto. E se ele já tiver acima de 4 meses, 3 meses, acima de 3 meses, aí você também não precisa estar acordando ele para trocar a fralda. Só se ele fizer cocô. E aí troca nesse esquema que eu falei. Se ele não fizer, não precisa, troca só no dia seguinte. Outra coisa muito comum é o bebê estar dormindo e aí ele se mexe, vira a cabecinha, faz um quen, chora ali um pouquinho, a gente já quer interferir, já quer pegar no colo e tal. Muitas vezes ele pode estar ali só tentando encontrar uma posição e ele vai voltar a dormir. Então não interfira nos primeiros chamados do bebê. Espere, observe se o choro é ascendente, se ele está chorando cada vez mais alto. Caso ele esteja chorando cada vez mais alto, aí você vai lá, pega ele, nina, dá mamar, enfim, coloca ele de volta no berço até ele conseguir ficar. Se não, espera, não interfere logo no primeiro choro, porque possa ser que ele volte a dormir sozinho. E agora a dica master, a principal, tenha uma rede em casa. Gente, rede facilita muito colocar o bebê para dormir, vocês não têm noção. Principalmente quando o bebê está passando por algum pico, algum salto de desenvolvimento ou nascimento de dente, enfim, que eles ficam mais difíceis de colocar para dormir. Tem uma rede na sala, no quarto, enfim. Durante o dia eu fico sempre com o Gustavo na rede, então ele sempre faz as sonecas dele na rede. Tem que ter cuidado, porque conforme eles vão crescendo, eles vão ficando mais sabidinhos e aí pode ocasionar algum acidente, né? Dele puxar a rede e cair. Então tem que ter muito cuidado e observação. Mas a rede facilita muito na hora de colocar o bebê para dormir, principalmente à noite. Quando ele desperta e depois não quer mais dormir. Tenha uma rede, você vai balançar com ele vai pegar no sono, você pode deixar ele lá dentro da rede mesmo. Tem as técnicas dos interiores que colocam um cabo de vassoura, e depois eu posso até colocar uma imagem aqui. Para vocês verem como é que é, se você não conhece essa técnica, que facilita para proteger o bebê e evita que ele fique querendo sair de dentro da rede, né? Então, a rede ela facilita muito porque o balanço da rede, né, já dá essa induzida do sono, ele já vai ficando com mais sono. Então, você pode cantarolar e aí fica mais fácil de você relaxar, porque você tá com ele deitadinho e ele pegar no sono de forma mais fácil. Então é isso, nós terminamos agora o módulo de sono parte 1 e a gente vai iniciar o segundo módulo do curso, que é o sono parte 2, que eu vou falar sobre o sono diurno. Aqui eu falei tudo sobre o sono noturno e como você deve ajustar sua rotina e preparar o ambiente para o seu bebê dormir à noite. No módulo seguinte eu vou falar sobre o sono diurno, como você captar as janelas de sono, como você fazer o bebê tirar as sonecas durante o dia e como você fazer a rotina durante o dia. Se ficou qualquer dúvida, escreve aí embaixo nos comentários que eu vou te responder. Então, até o próximo módulo.